É um jovem ator que os portugueses bem conhecem, está a assinalar 10 anos de carreira. E como muitos dos seus companheiros de televisão, começou na série juvenil Morangos com Açúcar, temporada 2007-2008. Muito bem-vindo, Rui Porto Nunes, à RDP Internacional Germano Campos Entrevista. Tinhas 24 anos quando te aventuraste pela primeira vez na televisão, certo? Olá, Germano. Não. Eras mais novinho. Era. Isso implicava que eu agora tivesse 34 e não tenho. Tens quantos? Tenho 31, faço este ano 32. Muito bem, peço imensa desculpa, estava a acrescentar. É o teu talento que me faz fazer. Muito obrigado. Não. Ou então são coisas do vampiro da Lua Vermelha, não sei. Pode ser. Faço este ano 2008, 11 anos. 2018. Ai, minha cabeça. Eu queria dizer 2018. 2018 já faço 11 anos. Se é carreira ou não, isso só o tempo dirá. Já tens algum mérito acumulado e algum crédito também. Algumas coisas, já fiz algumas coisas. Não, o meu currículo não está assim tão vazio. E, portanto, já posso dizer que já passei até pelos 3 géneros. Pelo cinema, pela televisão, pelo teatro. Aliás, o teatro é base de tudo. Sim, é a base de tudo. Curiosamente, eu comecei, ainda antes de pensar sequer que iria fazer da vida de ator a minha vida, comecei na escola, no Alentejo, no teatro de escola. Em Porto Alegre? Em Arronches. Tu és natural de Porto Alegre? Sim, nasci em Porto Alegre, mas vivi até aos 18 anos, até vir para Lisboa estudar cinema, em Esperança, que pertence ao concelho de Arronches, que é também onde pertence a atriz Isabela Abreu. Para quem eu mando querida colega. Sim. E excelente profissional. Excelente profissional. E curiosamente eu andava lá no teatro de escola, sempre tive assim um fascínio pelo teatro e pela representação, mas depois decidi, quando vim para Lisboa estudar cinema, decidi ir para trás das câmaras e queria ser realizador. Porquê? Tinhas alguma vergonha? Achavas que tinhas mais talento atrás do que à frente das câmaras? Não. Eu gosto muito de cinema. E um filme, para além de depender muito dos atores, depende muito da ideia do realizador e da história como o realizador quer contar. As pessoas, a maior parte do público que é leigo na matéria, não consegue perceber isso. Acha que só os atores, aliás, quase que fazem a história. Ninguém a escreveu, ninguém achou que diziam aquelas frases. Não, aquilo é tudo pensado por muita gente. Sim, a equipa de argumentistas é quem dá o primeiro toque na bola. Eles é que fazem rolar ali os acontecimentos e depois, às vezes, o realizador pode ser parte integrante dessa equipa ou não. Normalmente não é. Ou normalmente é. Depende. E depois ele pega nessa história e dá-lhe vida. E é essa a parte gira, para mim, do cinema. É dar vida às histórias, é contá-las, é transmitir uma ideia. É transformá-las, não é? Sim. Lá em Arronches havia o Cinema Paraíso. Havia o cinema da Praça de Touros. Eu lembro-me de ser muito jovem. Porque ainda sou jovem. Mas ainda mais jovem. Ainda mais jovenzinho. Ainda mais jovem. E ao cinema, uma vez por semana. Já não lembro se era à terça. E isto só acontecia no verão. Na Praça de Touros. As cadeirinhas e tal. Um pano... A fingir de ecrã. Um pano, assim, um lençol branco. Bem esticado. Bem esticadinho. Que era para não e não haver... podia haver muito vento nesse dia. Convinha que não houvesse muito vento. E então o senhor lá metia a bobine e acontecia de vez em quando partir a fita e lá ficávamos nós à espera que ele resolvesse o problema da fita com cola, com uma cola toda especial. Mas isso faz parte da magia do cinema. Faz parte da magia do cinema que se tem perdido, sim. Eu acho que se tem perdido. Eu gosto muito desse cinema. Era cinema ambulante. Era cinema ambulante, sim. E o que é que te fascinava nestas imagens? Era o universo, tu desprendias-te durante 2 horas, estavas a viver outras aventuras. Sim, durante 2 horas irmos para sítios que no dia-a-dia não nos ocorre, não nos transportam para lá, fazer-nos pensar na vida, na essência das coisas. Acho que é muito por aí. Acho que é essa a magia do cinema
e por isso eu também gosto tanto de filmes, se calhar, mais dramáticos, ou mais a história pela história. Quais eram os teus géneros preferidos? Era ou não? São. São, claro. Agora estão mais refinados. Agora estão mais... ou não. Porque eu agora até já gosto de super-heróis e na altura não ligava muito. Agora já comecei também aqui a descobrir entrar outro lado. no lado da fantasia. Aquilo que não tive na adolescência. Porquê? Não sei, porque sempre gostei mais de... Eu sempre dei por mim a ver filmes tipo O Amor Cão, Crash, o 21 Grama. Sempre... Isso enquanto adolescente. Sim. Mas isso eram filmes super pesados. Sim, daí eu dizer que esses filmes transportam-me ou transportavam-me para sítios que no dia-a-dia eu não parava para pensar, não me sentava a pensar. Ou seja, os miúdos da tua idade, e se me permites, os adolescentes, não ligavam muito a esse tipo de histórias. Não. Para já não as percebiam totalmente. Não. Depois achavam uns filmes chatos. Havia um filme que eu via muitas vezes, aquela VHS até deve estar gasta de tanto ver, que era o filme dos The Doors com o Val Kilmer, que é um filme super pesado. Do Oliver Stone. Do Oliver Stone, é um filme super pesado e eu vi aquilo N vezes. Sobre a vida. Então era o Jim Sobre a vida de Jim Morrison. Então era o Jim Morrison que te... E não, porque eu nem sequer sou fã dos The Doors. Era mesmo a história do filme. Eu conseguia-me abstrair da história dos The Doors e entrar só na vida do Jim Morrison. E realmente aquela vida é de facto... Foi um dos cantores que aos 27 anos morreu. Havia vários, o Jimi Hendrix, a James Amy Winehouse, o James Dean também penso que foi com 27 anos. Creio que foi com 24. A Amy Winehouse terá sido talvez mais recentemente uma das, infelizmente... dos ícones. Do Clube dos 27. Sim, do Clube dos 27. E eu gostava muito desse tipo de filmes, gosto muito desse tipo de histórias. Como eu disse, é aquilo que me transporta, é aquilo que me faz pensar na essência mesmo, é aquilo que nos leva até... Então, quando tu vieste para Lisboa com 18 anos, o que é que tu aprendeste ou o que é que tu esperavas aprender no conservatório, presumo? Não, eu acabei por ir para a Lusófona, que eu... Mais prática? Sim, porque eu não podia ficar um ano parado e eu quando vim a Lisboa, na altura, a internet, isto há 10 anos atrás, também não era o que é hoje, a informação... Pode não parecer, mas é... A internet ontem era uma coisa, hoje é outra. Sim, há 10 anos atrás já havia internet, claro, já funcionava bem, mas a informação que havia disponível não era assim tanta. E eu, quando cheguei cá a Lisboa, as inscrições para a primeira fase do conservatório já tinham terminado. E então até as da segunda fase tinham terminado. Atrasado. Cheguei atrasado. A carreira passou atrasada. E eu não podia ficar um ano parado. Podia ficar um ano parado no Alentejo a olhar para as paredes e a ver filmes. Embora fosse uma coisa muito romântica. Claro, não é? imagino que sim, mas não era possível, então que professor é que tu apanhaste? O Jorge Paixão da Costa, a Margarida Cardoso... Realizadores que já com currículo? Sim, a Margarida Cardoso é muito conhecida. E o Jorge também. O Jorge Paixão da Costa, sim, mas a Margarida é mais documentários. Eu também tenho um fascínio por documentários. E se o Alentejo se proporciona bons documentários? Sim. Por acaso não é sobre o Alentejo, porque... Não, eu estou a dizer, o Alentejo em si, o Alentejo é uma coisa gigantesca. Gigantesca, desde o litoral até ao interior e tão diferente. Tão diferente entre si, não é? E então descobriste uma veia que te puxava mais para a realização do que para ser ator. Sim. Porém, foi nessa vertente de representação que tu te tornaste conhecido. Como é que chegaste aos Morangos? Não me digas que foste acompanhar alguém. Não. Aquela velha história. Não, eu fui acompanhar um amigo meu e até perguntaram se eu queria fazer um casting. Meu amigo não ficou, fiquei eu. Lembras? Há muito isso, mas não. Eu estava na Lusófona e... conheci algumas pessoas que trabalhavam na parte da figuração da altura da MBP, hoje em dia plural, e pedi-lhes para fazer figuração porque na Lusófona, no primeiro ano, é muito teórico e eu queria estar no terreno. Ok, não era cinema, mas era televisão. E comecei a fazer alguma figuração em televisão, nas telenovelas, acabei por fazer também nos Morangos. E descobriste-te? Não, e começaram-me a dar figuração especial, tinha algumas falas. Até que há um dia que eu fui aos Morangos com Açúcar, na série 4,
e fiz uma cena com o Pedro Queiro. Nesse dia, cá está a conversa que nós estávamos a ter em off de estar no sítio certo, à hora certa, e nesse dia, por acaso, o Hugo de Sousa estava a realizar, que era o coordenador de projeto, e pediu para dizer ao Luís Justo, que é o grande assistente do Preço Certo na RTP, pediu para me avisar, olha, diz ao miúdo, passa lá na produção para deixar aí os dados, depois a gente tem que encontrar, nós entramos em contacto com ele. E assim foi, eu deixei lá os dados, chamaram-me para um casting e... Para a série seguinte? Não, para um workshop. Estive lá 3 meses e... Então eles preferiram apostar em ti na formação. Na formação. Em mim, e em mais a Sofia Ribeiro, que hoje em dia... Também dá cartas? Também dá muitas cartas. O Pedro Carvalho também estava nesse workshop. Há assim uma fornada de atores... Já está no Brasil. Há assim uma fornada de atores que estavam nesse workshop comigo. Eles foram para a série 4 de verão e eu, a Júlia Belarde, ficámos pré-aprovados para a série 5, mas teríamos de voltar a frequentar o workshop. E assim foi. Foram mais 3 meses. No total foram 6 meses do workshop e depois sim entrei na série 5. Antes de começares a aparecer, é uma coisa curiosa, como sabes, em Portugal há vários canais que estão a repetir as diversas temporadas dos Morangos com Açúcar e a apanhar um novo público, o público que agora tem 12, 13, 14 anos e que era muito bebezinho, obviamente, na altura, e nota-se que há muita gente, eu não quero exagerar, mas 70 ou 80% dos rapazes e das raparigas que apareceram nessas diversas séries apareceram e desapareceram. Sim, se calhar até mais. Se calhar eu estava a tentar ser simpático. Se calhar até mais. O que é que aconteceu? É falta de talento, de oportunidade? Não sei. Não... Alguns realmente mostravam a sua falta de talento, obviamente. Sim, alguns sim, outros também não... Eu não consigo, se calhar, apontando assim à primeira vista, ok, falta de talento ou falta de trabalho é a primeira separação, mas houve quem tivesse muito talento e que ficou para trás, ou que não aparece tanto, por exemplo, o Luís Simões, que fez comigo os Morangos com Açúcar. Fazia eu acho que é um ator brilhante. Brilhante. O papel do Carlos... Brilhante. Tudo que o Luís Simões faça é brilhante. Ele não sabe fazer nada mal. Aliás, ele fez contigo o punk rock que eu tive a oportunidade de ver o ano passado. Ele é brilhante. E no entanto, ele não tem assim tanto trabalho. Ele passa temporadas sem ter trabalho, infelizmente, e é um caso de uma pessoa que tem muito, muito talento. Eu acho que ainda está para vir, para o Luís Simões, também, um grande abraço também para ele. Acho que está para vir o papel, não é o papel da vida dele, mas o papel que o vá desemborrar. Eu espero que sim, porque ele merece muito. Mas voltando aqui à conversa dos jovens que hoje em dia é que estão a ver, eu tenho a sorte até de ter 2 projetos no ar que estão a repetir, a Lua Vermelha e os Morangos com Açúcar. E eu neste momento estou com 2 públicos, que é o público que veio a Lua Vermelha religiosamente ao fim de semana. Um pouco mais de mais idade? Tu já eras um bocadinho mais velho. Sim. Tinha 2 anos, mais 2, 3 anos também. Não era grande. Eu entre os Morangos com Açúcar e a Lua Vermelha fiz Os Olhos nos Olhos na TVI, que era uma novela do grande Rui Vilhena, que também está no Brasil. Justamente. Que já passou aqui por este programa a propósito do Festival Itinerante de Língua Portuguesa do FES, sim. E então tenho agora o público do fim de semana que vê religiosamente a Lua Vermelha e tenho o público que acompanha todos os dias no Panda Bix os Morangos com Açúcar e é fantástico porque passaram 10 anos, a faixa etária que os projetos abrangem é a mesma. A faixa etária é a mesma. É a mesma, com fãs novos. E a Sara Barradas outro dia pôs um post a propósito dos Morangos com Açúcar, onde ela estava espantada, mas ao mesmo tempo muito contente, porque já passou tanto tempo e o projeto continua a marcar agora uma nova geração. E ela diz que, ou seja, o trabalho que nós fizemos foi bem feito. Foi. Acredita... Passaram 10 anos e podíamos olhar hoje para a televisão e dizer assim, ei pá, isto foi há 10 anos, isto já nota-se que passou 10 anos. E realmente eu olho, o outro dia estive a ver um bocadinho do Panda Bix, os Morangos com Açúcar, e olhar para ti. E noto, ok, passaram 10 anos, mas isto hoje em dia, os assuntos, mas até a maneira como está realizado e como os textos e tudo, passaram 10 anos, mas ainda hoje é atual e se fosse a série feita hoje, eu acho que teria o mesmo sucesso. E isso é muito giro porque
noto que aquela geração poderia estar a ver vídeos no YouTube ou poderia estar a fazer outras coisas hoje em dia que é tão fácil nas redes sociais e não escolhem estar àquela hora a ver os morangos com açúcar ou a lua vermelha. Tu achavas que era possível há 10 anos que este tempo todo depois este fenómeno acontecesse? Não, 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 não. Até porque há outros projetos a repetir. Mas tem o mesmo impacto. Seu mesmo impacto. Os olhos nos olhos também. Agora não sei se ainda está no ar, mas estava. O Dancing Days também estava no ar até há bem pouco tempo. Recebo algumas mensagens sobre isso, mas como os morangos e como a lua vermelha, não. Principalmente agora até sobre os morangos, porque a lua vermelha era um tema atual daquela altura, os vampiros. Tinha a ver com o Twilight. Twilight, a temática, o Twilight, o True Blood, estava muito na moda e se calhar também por isso na altura marcou muito. Mas hoje em dia os dois projetos ao mesmo tempo, curiosamente os morangos conseguem ter mais, conseguem abranger mais público, não é? público, e isso se calhar tem a ver por causa do texto, porque o texto retrata os assuntos do dia a dia e que se passam há 10 anos, passavam-se há 20 e vão-se passar no futuro. E há uma empatia, uma empatia muito grande com a idade dos personagens. Claro, e os temas, que é o bullying, falámos da Júlia Belard, ela tinha uma personagem que é muito comum a ver, que é a gorda, que quer emagrecer, que depois acaba por ficar perdão, com o princípio de bulimia. Portanto, os temas... Passar barrados a fazer uma gravidez precoce. Portanto, os temas nos morangos eram atuais, são atuais e no futuro irão ser atuais. E achas que é uma discussão que não está fechada, creio eu, uma nova série dos morangos com açúcar? Qual é a tua opinião? Eu penso nisso, eu penso muitas vezes nisso. Aí já entravas a fazer de professor. Por acaso gostava. Não sei porque no American Pie se fez o reencontro e eu acho que era muito giro fazer uma temporada dos Morangos com Açúcar com o mesmo nome e fazer o reencontro de algumas personagens. Claro, não perdendo a temática da juventude, mas pegar em algumas personagens, até fazer se calhar uma minissérie por mini-temporadas, tipo da temporada 1 até... Os Estados Unidos fazem isso, muitas vezes. Eu acho que isto tinha pernas para andar. Fica aqui a ideia, não sei se alguém poderá agarrar nisto. De uma outra televisão, fez-se... Mas era muito interessante. Eu já pensei muitas vezes como é que seria o Bruno 10 anos depois, se ainda estava com a Vera, se não estava, o que é que ele fez da vida, porque realmente o Bruno aquilo, ele tinha o grande amor pela Vera, mas a nível de escola, aquilo não se via ali grande futuro, portanto eu não sei o que é feito do Bruno. Eu gostava de saber, às vezes dou por mim, mas o que é feito daquela personagem? Porque curiosamente é aquela personagem que eu senti que não fechei. Que não... Está totalmente em aberto. Para mim, como ator, de todas as personagens, não sei se por ter sido a primeira ou não, é aquela que eu olho para trás e penso, o que é feito dela? Porque eu acho que não fechei aquela personagem. Ela está perdida no tempo e tu precisas de a reencontrar. Acho que preciso fechar aquela personagem. Eu acho que não lhe consegui fazer, como às vezes se diz, o funeral à personagem. Credo. Eu acho que foi aquela personagem que eu não me consegui desligar e gostava de saber... Olha, e o que é que os morangos te trouxeram à tua vida, para além da popularidade? Foste muito assediado nessa altura? Sim, é normal, não é? Quando mas é do assédio de que se fala hoje ou é um outro tipo de... Esse assédio... Esse outro. Não, pois, hoje a linha é muito tenue, não é? Hoje em dia, desde finais do ano passado... Demasiado tenue. Não, nesse ponto... eu não sei bem como é de me expressar sobre este assunto, mas é claro que há sempre aquela fã mais ousada que manda talvez a piada, mas depois depende de nós interpretar aquilo e às vezes cá também não dá tanta importância. Mas faziam-te propostas assim um pouco mais indecentes? Não, uma vez ou outra à noite, que isso é mais frequente acontecer. Aconteceu uma vez uma rapariga dizer não me dás aqui um autógrafo, já agora era no peito, já que e eu disse que não, ri-me, claro, mas esse assédio, o assédio que se fala é diferente, é o assédio
Até o assédio é diferente há 10 anos. Sim, o assédio que se fala é aquele que uma mão lava a outra, não é? Que é, olha, nós vamos jantar e depois vamos dar uma volta E depois logo se vê o que é que acontece. Depois poderás vir a fazer uma personagem, uma novela assim, toda... Não, isso nunca, isso nunca. Mas, por exemplo, uma das coisas que, não sei se história de bastidores, permitiam que um personagem ficasse mais desenvolvido ou que o ator permanecesse mais tempo no ar, de acordo com a satisfação de um produtor, de algum desejo um pouco mais escondido. Não sei. Comigo nunca aconteceu, ou se aconteceu, nem dei por isso. Mas eu penso que na altura em que eu estava na TVI, que tive na altura dos morangos, na altura dos Olhos nos Olhos, sei que as coisas funcionavam. Era o público, havia um focus group, a TVI, não sei se ainda tem, mas tinha um focus group onde trabalhava muito e os atores e as personagens ficavam pelas audiências. Portanto, isso significava que as personagens viviam de acordo com a receptividade que tinham junto ao público. Exatamente. Depois, a seguir aos morangos, dos tais atores que passaram da faixa horária das 19 para as outras novelas, sentiste aí o peso da responsabilidade? E continuaste a não realizar. E continuei a não realizar. E continuo sem realizar, com muitos projetos por realizar, até mais a nível documental. Já houve 2 que foram cancelados, infelizmente. Cancelados não. Adiados. Foram adiados. Mas eu senti muito. Eu nos Olhos foi um projeto que eu considero que não me correu bem. E tenho que o admitir. Pelo menos eu não senti que tivesse feito um bom trabalho. É daqueles projetos que eu saio e devia ter aproveitado melhor, ou devia ter feito melhor, ou devia ter esforçado mais, ou devia ter trabalhado mais, devia ter feito as coisas de maneira diferente. Mas eu acho que aí senti muito o peso. E não era necessário. Não precisava desse peso e se calhar hoje em dia teria feito outro tipo de trabalho nos Olhos nos Olhos. Mas eu tinha acabado de sair dos Morangos, ia fazer uma novela escrita pelo Rui Vilhena. Bem mais adulta, com um elenco em que a minha avó, a matriarca, era a Irene Cruz. O coordenador de projeto era o André Cerqueira, que já cá não está, em Portugal, voltou para o Brasil, mas na altura ele era o grande big boss da TVI. E senti ali um bocadinho de todo este peso, e isso refletiu-se um pouco. Não soube lidar bem ali com... Ninguém pôs pressão, eu é que não deste eu é que me automutilei. Não deste tudo. Achas que nesse aspecto... E havia outra coisa que nessa novela, era a Maria Henrique, era a diretora de atores, e eu passei muito tempo com ela no workshop dos Morangos, no primeiro, e a Maria Henrique é aquela pessoa que eu tenho uma grande consideração e queria impressioná-la e queria fazer tudo bem, e entrava muito estressado em platô, e isso não foi bom. Não foi bom. Queres-me contar se houve alguma coisa, alguma escorregadela, por exemplo, que te tivesse acontecido? Assim, escorregadela não. Linguística, ou esqueceste de um texto, ou fazer o overacting, por exemplo. Overacting, isso é o que não falta. Overacting, para quem não sabe, é o exagero da personagem. Em vez de dar uma bofetada, dá mesmo um soco. Não, mas bloqueava muito às vezes em cena. O ensaio corria bem e quando ouvia a palavra ação, gravar a ação, aí entrava mesmo em stress e bloqueava muitas vezes, e acho que nunca consegui agarrar efetivamente aquela personagem, que era o Gustavo. Gostavas de ter agarrado outra coisa. Exatamente. Olha, mas isso, o teatro e o cinema não são uma bela alternativa para tu chegares a um limite enquanto ator e para te expores mais? Claro. Este ano vai estrear um filme, chama-se Carga, realizado pelo Bruno Gascon. É um filme falado em várias línguas: português, francês, inglês, russo, polaco. A atriz principal é polaca. Foi rodado em Portugal? Foi rodado em Portugal, no Carga. Lourissal. Carga. No Lourissal, ali foi em vários sítios, mas eu filmei no Lourissal. Também filmaram na Serra da Estrela. Foi tudo ali muito naquela zona.
entrou o Vitor Norte, a Rita Blanco, o Dimitri Bogolomov, o Duarte Grilo, e a atriz principal é polaca, curiosamente agora até tem uma série na Netflix, está com muito sucesso, e essa cena, eu só tive uma cena no filme, o Bruno dizia que era a cena que dava o twist ao filme, sou um violador, é só uma cena, eu não falo, mas foi, eu não queria dizer se calhar se foi a cena que mais exigiu de mim nestes 10 anos, mas seguramente está naquele top 3, porque foi uma cena com uma carga emocional muito forte, e ali tinha de haver uma predisposição física, mental, sentimental, para se fazer aquela cena. E como é que um ator se expõe fisicamente? Por exemplo, fazer uma cena de nu é uma coisa em que tu te sentes à vontade ou nem por isso? O nu ali era muito relativo porque... Eu pergunto nu porque era... Na imagem vai dar a sensação que eu estou nu, mas no fundo eu não... Estavas protegido? Sim, estava com umas calças de fato tranca que vai simular que eu vou despir as calças, mas não chega a acontecer de facto. Não, aliás, a cena em si, ele nem despe as calças, ele baixa só ligeiramente as calças. Aliás, já viste o filme? Não, eu lembrei-me agora da cena, porque eu pensava que tinha tirado umas calças, mas não, como é violação, como é uma cena ali de violação, porque o filme é sobre tráfico de mulheres. E a cena, ela é raptada para uma rede de tráfico de mulheres e há uns determinados homens que vão lá só aliviar-se, e é para isso que aquilo serve, uma prostituição, não é bem prostituição, claro, porque ela não se está a prostituir, mas eles vão lá, fazem o que têm a fazer e vão-se embora, daí ser a violação. E o ator costuma fazer pesquisa para interpretar os seus personagens. Neste caso, mesmo tendo sido uma cena relativamente curta, falaste com alguém ou leste alguma coisa? Não. Eu baseei-me muito numa cena que o Christian Bale fez no Maquinista. Aliás, eu fiquei 48 horas sem comer para fazer essa cena. A da violação, assim, queria... Eu neste momento até estou bastante magro, estou bastante seco, e eu queria estar mesmo... Porque o Christian Bale tem uma cena que está com uma prostituta no Maquinista, em que estica os braços e vê-se as costelas todas e não sei. E eu queria reproduzir um bocadinho dessa cena ali. E depois era uma cena animal. Depois tinha que ser mesmo algo animalesco. E foi o que fiz, e estou curioso para ver essa cena. Não sabes quando é que o filme estreia? Novembro. Portanto, lá para... Novembro. E vai estar nos cinemas. No início do cinemas da Nós. No início do inverno, portanto, vamos ter mais esse filme. É uma coprodução. Não é coprodução. A produtora é mesmo portuguesa. É a produtora Caracol. Mesmo que tenha uma atriz polaca. Sim. Acaba por ser uma coprodução. Quando referiste coprodução, eu estava a imaginar uma produtora polaca. Não, portanto, porque tem vários... Sim, não. Sim. Tem vários atores e vários idiomas. Agora está-me a dar uma branca gigante. Eu não me consigo lembrar do nome da atriz? Da atriz, que falha minha. Não, mas deve ser muito interessante. Eu tenho que ir aqui. E esperamos que realmente esse filme, a carga, seja um grande sucesso de público. Porque as pessoas têm que saber o nome Também pode ir à internet, para isso é que ela serve, não é? Eu estou a ir agora, neste preciso momento. Aliás, os nossos ouvintes, estes programas são emitidos através da rádio, através da RDP Internacional, também através da versão de vídeo, que há muita gente que vê o vídeo nas páginas do Facebook e também da RDP Internacional, e podem ver o Rui Porto Nunes completamente às aranhas à procura do nome da... Michalina Olszganska. Muito bem. Está com uma série agora na Netflix. Ela já tem 3 prémios. Ela ganhou o Leão de Ouro na República Checa. Quando estávamos a filmar o filme, houve um dia que ela foi à República Checa. Depois um dia voltou, foi lá buscar o Leão de Ouro. É uma coisa fácil. Uma coisa fácil. De nada. Ela, como atriz, é fantástica. E o teu talento já foi recompensado alguma vez em Portugal? Já recebeste prémios? O meu talento... Eu não me considero que tenha assim talento. Eu considero que trabalho. Tive uma nomeação para os Globos de Ouro como ator revelação.
com a Lua Vermelha, ganhei um prémio também de jovens atores de um blog que havia, mas assim nunca ganhei assim nada de... Mas ainda vais a tempo. Sim, até aos 90, até aos 100. Recordo Mas que... acho que esta é uma área... Oh, Rui, eu recordo que a atriz que este ano nos Oscars ganhou o Oscar de melhor atriz secundária pelo filme Eutônia tem 59 anos, está há dezenas de anos que faz cinema e foi o primeiro e se calhar o último Oscar de carreira dela. E não... À beira dos 60. O ator que ganhou o Oscar de melhor ator secundário, isto já há 3 ou 4 anos, eu não consigo lembrar quem foi, mas lembro-me que ele disse uma frase, ele já devia ter 70 e muitos. Eu lembro-me que ele, quando olhou para o Oscar, fixei esta frase, eu não consigo lembrar era da pessoa, mas esta frase nunca vou esquecer. Ele olhou para o prémio e disse: onde é que tu andaste tantos anos? Isso é uma pergunta-chave para um ator que recebe um Oscar e digamos que é o máximo da carreira. Mas acho que é uma área que não podemos viver a pensar nos prémios ou nas nomeações. E tu consegues viver da representação em Portugal? Obviamente que tu és muito novo, tens muito para dar a todos nós, de ti esperamos muito, mas vive-se com algum desconforto ou com conforto financeiro? Quando se está a trabalhar, principalmente em televisão, vive-se com algum conforto financeiro. No teatro, depende, não é? A peça que fiz, o Punk Rock, foi toda a bilheteira. Portanto, imagine-se o que é que nós lucramos, não é? Que penso que não devemos ter. Mas aí o prazer eu penso que é muito grande. É diferente. E em cinema também depende da produção que esteja a produzir o filme. Portanto, acho que é uma área, por vezes tem conforto, outras nem por isso, não é? Muito desconforto. Em fases. Tu tens para quem te segue no Facebook e nos teus blogs, tens uma paixão muito grande pelo ciclismo. Aliás, o ciclismo faz parte da tua vida enquanto desportista. Aliás, estás a acompanhar, ou acompanhaste pelo menos durante bastante tempo, a volta a Portugal em bicicleta. Achas que isso poderá acontecer este ano novamente? Talvez, eu gostava muito de voltar a Portugal. Foi um trabalho que eu fiz. Para a RTP? Não. Ou à parte? Foi à parte. Basicamente o que eu fazia era a parte do Facebook da volta a Portugal. Tudo o que era conteúdo, os diretos, as entrevistas com os ciclistas para o Facebook da volta a Portugal. Era o outro lado da volta. Era o outro lado da volta, era tudo eu que fazia. Mas, como estavas a dizer e bem, o ciclismo faz parte da minha vida, sempre fez. Ciclismo, as bicicletas, o desporto em geral. Porque eu, antes de vir para Lisboa, sempre fiz competição de ciclismo, de BTT. Eu cheguei a estar em equipas, cheguei a vencer uma Taça de Portugal, cheguei a fazer... Júnior? Sim, cheguei a fazer quinto num campeonato nacional. Ou seja... Eras bom? Era bonzinho. Porque no desporto no desporto dizer se somos bons ou não. Na representação... Somos individuais e depende tudo de nós, depende tudo de nós. E o resultado está lá. A gente, todos os fins de semana ou durante o ano, presta provas, não é? Vai uma prova e faz determinado lugar com os melhores nacionais, ou às vezes os melhores internacionais, e tem ali um lugar e sabe, eu sou bom nisto. Na representação, é arte. Pode ser subjetivo e eu posso gostar daquela personagem e o Germano já pode não gostar daquela personagem. E é tudo diferente. Mas o desporto, para mim, nesta fase da minha vida, tem sido essencial, porque tenho passado algum tempo também sem aquele trabalho que tive durante ali nos 7, 8 primeiros anos da minha vida como ator, que tive muito trabalho e fui tendo muito trabalho e era projetos atrás de projetos. Estes últimos 2, 3 anos... 3 anos, sim. São mais calmos. Muito mais calmos. O que é que está a acontecer? Não sei, desde Jardins Proibidos que... Nova versão? Nova versão... Sim, da continuação. Pronto. Eu fiz os Jardins Proibidos, ia fazer 20 episódios, acabei por fazer ainda 100 e qualquer coisa, porque o meu núcleo com a Rita Bruto funcionou muito bem. Estenderam-nos ali o número de episódios, até que depois a personagem da Rita faleceu.
e eu acabei por sair 20 episódios mais à frente. Mas foi talvez aquele que eu considero dos meus melhores trabalhos em televisão. Até à altura, se calhar eu diria que tinha sido, até 2015, a personagem mais sincera que eu já tive e que eu já fiz. Foi a que mais lhe empreguei sinceridade, mais honestidade, mais verdade. Foi aquela personagem, porque era uma personagem, lá está, como muito do género dos filmes que eu gosto de ver, e ali vivia muito da história pela história. Era à volta do cancro que a mulher tinha, e então aí foi uma personagem muito, muito verdadeira, sem grandes floreados, ao contrário do que eu fiz na Madre Paula, que foi uma personagem muito histriónica. Ali foi uma personagem muito interior, e curiosamente, depois dos Jardins Proibidos, o trabalho começou a escassear, e ultimamente tem sido muito pontualmente, e aí o desporto tem sido muito importante. Mas interrogaste-te porquê? Já muitas vezes. Já. Chegaste a algum tipo de conclusão? Conclusão não, mas sei lá, se calhar já cometi alguns erros, se calhar... Quem é que não... Rui, mas quem é que não sim, comete? claro, também não posso estar sempre a bater nisso, né? Se calhar fiz trabalhos que... Nós gostamos de ser perfeccionistas. Somos eu muito autocríticos. Eu sou muito autocrítico do meu trabalho, tu és do teu, todos somos... vamos depois ver o resultado e pá, como é que eu sou... Porque é que eu não fiz aquela... Quando acabar de fazer esta emissão, eu vou ouvir e dizer, porque é que eu não fiz aquela pergunta? Raios, era tão óbvia e não me lembrei. É verdade, eu também... Eu sou muito perfeccionista e não sei, se calhar... Não há uma justificação. Eu vou tendo trabalho. Pontualmente vou tendo trabalho. Mas não me digas que já não há papéis para a tua idade. Isso não isso é o que eu tenho ouvido muito. É pá, agora não há... Eu ouvi dizer para cima dos 50, agora para cima dos 30. Não, acho que é uma desculpa que se dá muito quando para não se dizer, é pá, não há lugar para ti. É uma desculpa que se dá muito aos atores. É tipo, está em reunião, não pode atender. É um bocadinho. E essa desculpa, quando às vezes a minha agente, a Sofia Rosendo, me liga a dizer, epá, pois neste projeto eles estão a dizer que não há muitos papéis para a tua idade. Eu já lhe digo, eu sei essa conversa desde que saí dos morangos com açúcar. O não há para a tua idade, desculpe, mas não posso atender. Já não pega. Ou então estão à espera que tu tenhas 40... E quando tiver 40 só há papéis para os de 20 e assim, ou para os 30 e assim sucessivamente. Mas curiosamente, numa fase em que tenho trabalhado menos, também tenho feito trabalhos que me dão muito prazer. Fiz o José Malhoa, numa curta-metragem, que podem ver no YouTube. Foi realizado em Figueiró dos Vinhos. Chama-se José Malhoa. O Dia da Exaltação. Sobre o pintor. Sobre o pintor. José Malhoa, pois, convém dizer que é o pintor. O pintor, sim. E não o cantor. Fiz essa personagem, o punk rock, que eu gostei muito de fazer. Era uma peça que eu já tinha visto 2 vezes por 2 companhias e sempre tinha ficado com aquela... porque é que eu não fiz isto? E agora se calhar foi na altura certa, porque já tenho alguma idade para fazer aquela peça e estava se calhar no limite de passar por ainda jovem lá naquela peça. Achas que já estás a perder qualidades de jovem? Não, perder qualidades de jovem não. Quer dizer, de jovem de 18 anos, sim. Isso possivelmente, sim. E daí eu dizer que estava mesmo no limite, e quando me foi proposto fazer a peça eu aceitei, porque ou era agora ou não fazia. E gostei muito de fazer. Mas os melhores trabalhos do Tom Cruise ou do Leonardo DiCaprio fizeram-nos quando eles tinham 30 e poucos anos. Sim. Até agora. O Leonardo DiCaprio, não tanto. Ele fez com 18, 19 anos, fez papéis brilhantes. Sim, mas agora também tem feito. Basketball Diaries, por exemplo, sim, aconselho as pessoas a verem. Ele era realmente muito bom. E fez outros excelentes filmes. O do Tom Cruise, o que é que considera? Nascido a 4 de julho, por exemplo. Rain Man. Sim, com o Dustin Hoffman. Na entrevista com... Sim, a entrevista com o vampiro. Com sim.Sim. Mas acho era a Lua Vermelha americana. Era. Eu por acaso adoro esse filme. Com um bocadinho mais de dinheiro. Adoro esse filme. Mas voltando ao nosso tema de conversa, do trabalho e da falta dele, e dos projetos que eu tenho feito, fiz o filme, A Carga, que
foi só uma cena e, como eu disse, foi das cenas que mais exigiu de mim e, portanto, tive um prazer enorme em fazer aquela cena. A Madre Paula, que vimos o ano passado aqui na vimos RTP, o ano passado. E, com o Paulo Pires. portanto, eu tenho trabalhado menos, mas também se calhar tenho trabalhado mais melhor, vá, digamos assim. Mas não pode ser muito seletivo. Não é questão de ser seletivo, porque eu também não sou assim tão seletivo. Eu gosto de abraçar todos os projetos que me são propostos, porque acredito sempre que vai ser diferente e vai ser bom, e a não ser que seja uma coisa que eu olhe e diga, "Ei, vai, Essa não. Essa não. Mas aquilo que tem aparecido, curiosamente, tem sido muito prazeroso. E até mesmo agora, nas Três Mulheres, que é uma série sobre a Snoop Cassis e... A Snoop vai estar muito em voga. Vai ter um filme vai ter também. sobre o romance com o Francisco Sá Carneiro. Vai estrear agora em setembro. E eu fui fazer... fiz casting. Tive quase para ser o marido da Snoop. No filme? Não, na série. Na Tive série. Quase. Depois acabei por fazer uma personagem muito, muito pequenina. Com a Maria João Baixo, fiz uma cena com ela. Também foi muito gira essa... Foram 2, 3 cenas, também foram muito giras de fazer. Portanto, eu tenho feito menos coisas, mas com qualidade. Com mais prazer. Rui, estamos quase a terminar esta... Já passaram mais de 40 minutos. Essa que é a verdade. Podíamos chegar aqui até... Eu, por mim, ficava... É um prazer falar contigo. Muito obrigado. O prazer é todo meu e para quem tem já muitos anos de carreira e é um brilhante conversador como tu, estamos aqui a trocar galhardetes, mas é do fundo do coração. A minha pergunta é: quem és tu fora dos ecrãs? Para além do ciclismo, por exemplo, quais são os outros desportos que tu abraças? Gosto muito de futebol, mas eu aí abraço como adepto, porque eu tenho 2 pés esquerdos. E és de algum clube? Sou do Benfica, eu não vou esconder, eu sou doente pelo Benfica. Sou mesmo fanático pelo Benfica. E pode-se, en passant, perguntar-te se tens sentido alguma mágoa relativamente ao envolvimento do clube, do nome do clube, em alguns escândalos? Não, também, apesar de ser doente e fanático, também consigo ter o outro lado racional. E não é assim... Hoje em dia é muito fácil, não dizendo que o Benfica poderá ou não ter culpa, não sei, não faço ideia, não estou lá para averiguar os casos, mas hoje em dia é muito fácil. A justiça fará o seu trabalho. Há de fazer o seu trabalho e se houver culpados, que se julguem e que se faça justiça. Agora, hoje em dia é muito fácil, denúncias anónimas, é muito fácil pôr o bom nome de uma pessoa, de uma instituição, na lama. E ontem já havia notícias de que o Wagner, o guarda-redes que jogou contra o Porto, o guarda-redes do Boa Vista, que tinha sido aliciado de dinheiro. Ok, eu quero acreditar que aquilo foi um erro do guarda-redes, que aquilo não houve ali nada, mas a facilidade com que hoje em dia se diz que há o caso da topeira, há o do guarda-redes que afinal deu o golo ao Porto, denúncias anónimas. E essas valem o que valem. Valem o que valem e isto estraga um bocadinho o desporto. Eu gosto do desporto, eu sou fanático pelo Benfica, sou doente pelo Benfica, pelo desporto. Tudo o que está à volta deixa-me triste, magoado, tento não pensar nisso. E as redes sociais são muito propícias a isso, ao diz que disse, e toda a gente sabe das fontes seguras. Eu também já fui um bocadinho assim, mas tive que sair desse mundo. Mas hoje em dia a internet não é, de facto, um tribunal aberto. É um bocadinho. É o tribunal da má língua. E a internet, e desculpem o que eu vou dizer, mas veio dar voz a muito idiota. Que nem sabe aquilo que está a escrever. É verdade. Hoje toda a gente... Despeja a sua bilis, não é? É uma coisa de momento e vai disto. Eu há uns tempos tive que dizer a um amigo meu, tive que lhe explicar que o Facebook não era um mural das lamentações. Não vais para o Facebook só dizer mal, só criticar, só expor as tuas frustrações. Aquilo não é um mural das lamentações. Aquilo também não é... Também o que é o Facebook é para aquilo que nós quisermos, mas todos os dias ali a descarregar a energia negativa. Não, a gente tem que pôr coisas boas, tem que... Se é para pôr, ponha coisas boas. Olha, e tens muitos seguidores no teu Facebook? No Facebook a página cresceu muito naqueles anos da Lua Vermelha, cheguei aos 123 mil e por lá estão, nunca mais, nem subiu nem desceu daqueles 123 mil seguidores. Não são 123 mil seguidores ativos, não, de todo. A minha rede social que funciona melhor hoje em dia é o Instagram. Essa sim, tem 63 mil e qualquer coisa. Essa funciona e no qualquer bem. coisa estou eu também, atenção.
Mas sim, essa funciona bem. Não digo também são os 63 mil e qualquer coisa e tu ativos, mas Mas para lá caminhamos. mas é uma porcentagem maior ativa, mas é giro e é bom receber o carinho das pessoas e expor. E sobretudo, Rui, que as pessoas não te esquecem Sim, sim. e sabem o teu valor. Agradeço muito ao Rui Porto Nunes ter vindo Obrigado, hoje aqui à RDP Internacional. Foi um gosto. Espero que as pessoas tenham conhecido um bocadinho melhor aquele jovem ator dos Morangos com Açúcar, que 10 anos depois será seguramente ainda uma surpresa muito grande para todos nós quando começar aí, espero, a despontar a segunda parte da tua carreira. Obrigado. Até à próxima. Olha, ficava aqui mais 1 hora ou 2 a falar contigo.